Fala, meu agente! Aqui é o Mozão, diretamente do podcast do Mozão, o podcast que tem o objetivo de te inspirar a trabalhar com o que você sempre sonhou. Então, o que a gente está fazendo aqui é trazer pessoas que conseguiram atingir esse objetivo, vivem do que sempre sonharam, têm um propósito e conseguem não só fazer o trabalho, mas sim ganhar por isso, né? Viver e viver bem com isso, fechou? Essa é a missão que eu tenho. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você tem um sonho e quer trabalhar com isso, ganhar bem, viver bem com isso, se inscreve nesse canal, já deixa o like no vídeo para receber mais vídeos desse podcast. E hoje nós estamos com um convidado incrível, um cara que fala sobre mentalidade, fala sobre sucesso, fala sobre conexão com Deus, beleza? E é muito inteligente em relação à linguagem, comunicação, inclusive há pessoas que dizem que é o novo Carlos Drummond de Andrade, hein? Hoje eu tô aqui com o mestre Marcos Bulhões. E aí, meu querido? Beleza? Fala, meu mano, tamo junto. Interessante? E aí, ó, o negócio é o seguinte, eu queria começar, né, todo podcast, a galera provavelmente já viu o podcast do Marcos Bulhões, eu não queria perguntar assim, quem é o Marcos Bulhões, o que você faz? Eu queria que você falasse pra nós um pouquinho, né, quando a gente entra no seu perfil, a gente vê de cara que é sobre mentalidade, né, e aí eu queria que você falasse pra nós, por favor, o que você ensina, o que é a mentalidade que você ensina? Quando o cara compra de você, ele aprende o quê? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com todos que nos assistem. Inclusive, se eu fosse você, eu já deixaria um like aqui nesse vídeo, já se inscreveria no canal. E é um prazer partilhar desse momento com as pessoas especiais. É interessante porque um dos princípios para a gente conseguir alcançar aquilo que nós sonhamos é a partilha. Se você não partilha o que você sabe, se você não partilha aquilo que você tem, é muito comum que aquilo que você tem ou que você sabe se perca. E a única maneira de não perder é usando. Então é muito bom usar esse momento de qualidade. Eu, dentro da sua pergunta, assim que você acessa o meu perfil, a minha proposta para você é a sua melhor versão. E preste muita atenção. Eu não estou falando da sua melhor vida, e eu também não falo do seu melhor momento. Eu falo da sua melhor versão. Nós, seres humanos, somos compostos por versões. Nós não somos os mesmos a vida inteira. Existe um pensamento de um filósofo muito conhecido, chamado Heráclito, em que ele diz que nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Bulhões, mas o rio tem o mesmo nome. Mas as águas que ali passaram e banharam esse homem não são as mesmas. E o homem que entrou ali, ele também não é mais o mesmo. Ao voltar no rio, ele já tem a experiência do primeiro banho, ele já tem uma consciência do que está acontecendo, a temperatura corporal dele mudou, então nós não somos os mesmos. Uma vez que nós não somos os mesmos, nós somos compostos por versões. E aqui é que está o problema, Mozart. É porque nas nossas versões... Mozão. Ah, você prefere o mozão? Nas nossas versões, às vezes você vive a sua pior versão. E a sua pior versão, ela vai impactar diretamente todas as outras áreas da sua vida. Perceba que na sua pior versão, você tem o pior relacionamento, você tem o pior emprego, você tem a pior alimentação, a pior saúde, a pior aparência. Não é por acaso. Existe algo dentro de você desajustado, existe algo dentro de você que se perdeu e é preciso recuperar isso. Através disso, você entende, em primeiro lugar, que você não é, você está. Você não é dependente emocional, você está. Você não é burro, você pode estar sem informação. Você não é incapaz, você está desmotivado. Você não é, você está. E se você está, a minha pergunta é por quanto tempo? Essa pergunta será respondida através do momento em que você tomar a decisão de desbloquear a sua melhor versão. E aí tem um código poderoso. Naturalmente, o que desbloqueia a nossa melhor versão é a nossa pior. É aquele momento em que você olha no espelho e um sentimento, uma fúria dentro de você diz: eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais ser esse homem ou essa mulher, eu não quero mais ser fraco, eu não quero mais ficar sem dinheiro, eu não quero mais ser rejeitado. Essa fúria canalizada, e aí vem um princípio de inteligência emocional que poucas pessoas sabem, mas fazem de maneira instintiva. Elas canalizam aquela fúria para se desconstruir, não para se destruir.
Então o cara começa a treinar, o outro começa a escrever, o outro vai gravar vídeo, o outro vai abrir uma empresa. Você está usando a fúria da destruição, do caos, para recriar. E é claro, se você tem um mentor nesse processo, ele será muito mais rápido e assertivo. É aqui que eu entro. Interessantíssimo, hein? E nesse processo de construção da sua melhor versão, o que você fazia antes? Você diz antes da minha melhor versão ou antes da internet? Antes da internet, antes da sua melhor versão, o que você vendia? Como que era a sua vida? Eu comecei a vender aos 11 anos de idade. Eu vendia chaveiro. É claro que se você for mais profundo, o bebê ele vende o leite, né? Ele vende a vontade de mamar, porque quando ele chora, ali é uma venda, é um Ele pitch. vende a vontade de mamar. Exatamente, é o pitch. Então o pitch do bebê é chorando para que ele tome esse leite. Então a venda ela vem muito antes do dinheiro, da remuneração, da monetização. A venda vem na escola, porque a venda ela não é necessariamente a distribuição de um produto. A venda é uma partilha de experiências. Então você tem uma experiência ao comprar e quem comprou vai ter uma experiência também. Se você vendeu e o cara comprou, a sua experiência é de quem vendeu e a do cara de quem comprou. Se ambos saem satisfeitos, o que acontece? Aquela venda ela pode se repetir. E aí você tem aquele LTV de uma qualidade muito grande. O que é isso? Lifetime Value. É o tempo que aquele cara vai comprar de você, ele vai ficar comprando. Isso é muito interessante, inclusive para quem tem posicionamento digital. Porque muitas pessoas focam em vender apenas um produto ou fazer vários lançamentos e você não dá uma jornada de herói para o cliente. Então, o cara, quando ele acessa o meu perfil, ele vai comprar um produto que é acessível, 197, ou a depender de quando sair o podcast, 397. Então, ele vai acessar esse produto e depois que ele acessar esse produto, eu confio no meu produto, na minha mentoria, no meu método. Porque eu sei que em 3 meses esse cara ele vai estar ganhando muito mais. Então, caso eu lance algo lá na frente, a probabilidade desse cara comprar é muito grande, porque ele já experimentou, ele sabe que funcionou e ele vai querer fazer esse processo. Então, isso é muito poderoso. E a minha primeira experiência com venda foi vendendo chaveiro. Eu lembro que meu pai ele comprou no centro de São Paulo chaveirinhos coloridos. Eu pendurava esses chaveiros em um cabide e eu saía vendendo. Nós comprávamos por 50 centavos e eu vendia por R$1. E eu lembro que Mas essa foi a primeira vez que você ganhou dinheiro? Isso. Mas era um dinheiro muito pequenininho, na verdade, né? Um dinheiro muito pequeno. Mas depois disso, a minha outra experiência de venda foi com perfumes. Eu lembro que tinha uma empresa chamada Up Essência, que era uma empresa de marketing multinível. E a graça do marketing multinível era a rede que você montava. E além da rede, você tinha ali a venda dos produtos que faziam a manutenção dessa rede. E aí eu comecei a ir para a rua, vender e fazer dinheiro e algo desbloqueou na minha cabeça. E é o que eu trago até hoje. Fazer dinheiro não é tão difícil. Você precisa romper a barreira da vergonha. E eu prefiro romper a barreira da vergonha do que passar uma vida inteira com vergonha daquilo que eu estou ganhando dentro de uma empresa. Porque eu sei que dentro de uma realidade, as pessoas elas ganham muito menos do que elas deveriam. E o salário mínimo ele é nada, principalmente hoje em dia. Só que isso não vai mudar. Se você espera que o sistema mude, o sistema não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Essa não é uma mudança de cenário, essa é uma mudança individual. E aqui entra o despertar de consciência. É quando o Neo sai da Matrix. É quando você olha e fala assim, eu sei que se eu estiver aqui, em tese eu tenho segurança, estabilidade, benefícios. Isso não é real. Porque se amanhã a sua empresa te chamar e falar assim, você não serve mais, em 24 horas vai ter alguém no seu lugar. E tudo aquilo que você se apegou, você perdeu. Mas quando você muda a sua mente, olha e fala, se eu empreender, eu vou ter autonomia e vai depender de mim, esse depender de mim, ele não vai soar de uma maneira negativa no ponto que se depender de mim e se der errado, não. Se depender de mim e se der certo. Porque se depender de mim, vai dar certo. Então, vendendo, eu recebia, remunerava, ganhava muito mais dinheiro do que amigos meus que trabalhavam em algum lugar. E aí foi a primeira vez que eu percebi, se eu desbloquear a minha habilidade com vendas, eu jamais vou depender de ninguém. E você para pensar que isso que você falou é interessantíssimo, que a dificuldade de ganhar dinheiro está na sua habilidade de romper a vergonha. Se você for parar para pensar, muita gente ganha dinheiro só fazendo trabalho que pessoas têm vergonha de fazer. Sim, a maioria. Então eu vejo pessoas... Eu tô falando assim, de coisas absurdas assim para a realidade do cidadão comum médio. Por exemplo, de um cara cobrar 60 mil reais, 80 mil reais
para pegar um telefone e ligar para uma lista de contato que uma empresa tem para vender, porque o dono da empresa tem vergonha de ligar, saca? Então, você vê como só pelo fato de não ter vergonha e executar um serviço que alguém tem, você pode desbloquear grande parte do dinheiro na sua vida, e isso é um absurdo. E conta um pouquinho para nós. Eu vi que você tem eu achei interessantíssimo na sua história um fator que é o seguinte. Poucas pessoas, hoje eu até ganhei um livro aqui incrível, né? Que é o livro do Marcos Bulhões, que é o seguinte: 5 passos para esquecer você. Depois eu quero que você fale um pouquinho mais desse título. Mas aqui já está um grande código, que é o seguinte. A gente percebe no conteúdo do Marcos Bulhões, para quem não sabe, eu edito os vídeos do TikTok do Marcos Bulhões, né? Eu faço a produção, e aí a cada vídeo que eu edito, eu aprendo uma palavra nova, né? Esses dias eu tava vendo uma palavra que o significado da palavra, eu nem consegui entender o significado. Qual que era a palavra? Eu não lembro direito, era meio tipo... era uma palavra que significava assim, algo que vai acontecer, né? Aquela história do rei... o rei queria procurar felicidade. O desapego. Exatamente. Essa história do desapego é muito linda. Exatamente. Essa é muito boa. Inclusive tá no TikTok lá, aconselho você a dar uma olhada lá. Bulhões Marcos, né? @ E o negócio é o seguinte, como que foi, né? Como que você entrou nessa vida? Hoje, eu me considero um grande embaixador da cultura brasileira e... muitas pessoas não têm acesso ao mínimo, ao básico da cultura brasileira, nem de música, nem de poesia, e o Brasil é repleto de grandes poetas, né, e tal, e de emoções em livros, em palavras. Como que você conseguiu, em pleno 2023, essa sensação que eu quero trazer para você responder, sim. Como que você conseguiu, em pleno 2023, se apegar e gostar de poesia, assim, de ler esse negócio? É porque a poesia, ela é atemporal. A poesia, ela existe e vai continuar existindo além de mim e de você. As pessoas fazem poesia, só que através de outras formas. Através de uma canção, através de uma batida, através de um evento, através de uma fala. Então a poesia, ela está intrínseca na alma humana. Nós somos seres sensíveis e, portanto, a poesia ela chega a lugares que às vezes o conselho não chega. Eu lembro de um determinado momento em que eu me sentia um pouco deslocado na minha vida. E eu acredito que um dia ou outro, alguém sempre vai olhar e vai se sentir assim. Esse dia é aquele que você olha no espelho e você não se reconhece mais. Seus olhos são parecidos, mas não são os mesmos. O seu rosto, ele parece igual, mas alguma coisa mudou. É como se nós não nos conhecêssemos e não nos encontrássemos. E eu me sentia assim, dessa forma, e uma vez eu li um poema do Fernando Pessoa que ele dizia: a criança que fui chorar na estrada, deixei ali, quando ouvir sei quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. E essa era a pergunta: onde eu fiquei? Onde eu me perdi? A poesia, ela permite você acessar essas áreas e, através de acessar essas áreas, tomar decisões. Só que existe uma poesia que é ainda mais antiga do que essa nossa literatura, que é maravilhosa. E decorada, inclusive. E nós, brasileiros, temos um celeiro cheio de poetas. Temos poetas como o Mário Quintana, que é maravilhoso. Ele tem um poema maravilhoso que eu gosto muito, que ele diz assim: era um grande nome, uma verdadeira glória. Um dia adoeceu, morreu, virou rua e continuaram a pisar em cima dele. Eu lembro que eu lia esse poema e eu me sentia assim, porque a poesia lhe dá o poder de acessar e não apenas se colocar, mas sentir aquele momento. Eu falava assim: poxa, as pessoas pisam em mim, e será que isso vai acontecer até depois que eu morrer? Eu vou virar rua e isso vai continuar acontecendo. Mas aí vem o poder da ação, e o poder da ação é entender que esses lugares em que você acessa, você pode mudar. O acesso é o primeiro passo para o ajuste. Se eu conseguir acessar, eu consigo ajustar. E aí vem a poesia mais antiga, que é a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus, ela lhe dá poder para que você consiga não apenas acessar aquele sentimento, mas ir além daquele sentimento e romper esses bloqueios. E através de romper esses bloqueios, se a gente fala de poesia, se a gente fala da palavra, a gente está falando de algo que acessa as nossas crenças. E as crenças produzem em nós os pensamentos. Pensamento gera sentimento. E sentimento gera comportamento.
Quer mudar o que você faz? Começa a mudar as informações e o conhecimento que você consome. Interessantíssimo. E isso se aplica a músicas, Tudo. amigos, televisões, podcasts e tudo mais. Interessantíssimo, hein? E falando com o Marcos aqui em pouco tempo, né, a gente já percebe que você tem uma forte conexão com Deus, né? É tudo sobre isso. Você sempre foi conectado com Deus? E aí é uma pergunta muito poderosa. Eu tenho uma memória, raramente eu já falei sobre isso, eu tenho uma memória de criança, nós morávamos em uma favela, na zona leste de São Paulo, e lá os barracos eram de madeira, madeirite. Quem já viveu sabe o que eu estou falando. E era um beco, eu corria pelo beco, acessava a minha casa. A sala de casa que ficava, quarto, era um lugar pequeno. E eu lembro de um dia que eu sonhei que eu estava fazendo esse caminho, e quando eu entrei na minha casa, eu vi um homem parado na porta do meu barraco. Na realidade, assim, no você sonho, olhou? No sonho. No sonho, foi um sonho. Vi, exato, foi um sonho. Eu vi. E na hora que eu vi isso, eu lembro que ele era alto, né? Eu era criança, então eu tive que olhar para ele para cima. E ele era alto, ele estava de branco, os cabelos longos, e tinha uma luz muito forte na frente. E aí ele olhou para mim, eu não consegui ver o rosto dele, porque aquilo era uma luz que me cegava. Eu acordei, e aí eu fui contar para minha mãe, porque não me assustou. Aquilo me impactou, mesmo criança. Eu fui contar para minha mãe, e minha mãe começou ficou muito emocionada, né? Começou a chorar e falou assim: filho, era Jesus. Provavelmente sim, e provavelmente ele tenha me visitado naquele momento. Eu acredito que sim. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 4 ou 5 anos. É uma das memórias mais antigas que eu tenho. Eu tenho uma de 3 anos também, que é muito interessante, só que é trauma ou saudade, né? Isso é memória antiga. O aprendizado, né? O melhor aprendizado que tem é aquele que se chama trauma. É verdade. E aí eu lembro que, a partir daquele momento, aquilo que acessava a palavra me gerava não apenas prazer, mas me gerava identificação. Então eu lembro que o meu pai, às vezes, ele ia numa igreja que chamava Congregação, e ele não pertencia à igreja, mas ele visitava, e ele me lia poemas, no caso são salmos, né? Lia salmos, lia algumas palavras, e eu gostava daquilo, era como se aquilo me alimentasse. Só que aí aos 16 anos, eu tive de fato o meu primeiro encontro com Deus, que foi quando eu comecei a ir para a igreja, quando eu comecei a congregar, e a partir daquele momento é muito poderoso, porque eu era uma pessoa que tinha grandes sonhos, desde criança, tinha grandes sonhos. Mas a partir do momento que eu começo a congregar e eu começo a desenvolver aquilo que é o segredo de tudo isso, que é a intimidade com Deus, porque tem gente que eu acredito que existem 3 níveis de relação de fé. Então tem gente que acredita, né, assim, eu acredito em Deus, e ponto final. Acredita em Deus. Legal. Ela não vai em nenhum lugar, ela não tem nenhuma prática, mas ela acredita em Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, são aquelas pessoas que professam uma fé. Então o cara vai para determinada igreja, né? Ou o cara é católico, ou ele é evangélico, e etc. E tem o terceiro ponto, que é aquele cara que ele crê em Deus, obviamente, ele professa a sua fé, mas, sobretudo, ele entendeu que a relação com Deus é uma relação de intimidade. E aí, para quem busca intimidade com Deus, você se torna íntimo dele. E quando você se torna íntimo de alguém, as coisas acontecem de uma maneira diferente. Se agora o seu celular tocar e for qualquer pessoa, você não vai atender, porque você está comigo. Mas se for a pessoa mais importante da sua vida, você atende na hora. O Bulhões, me perdoa, para a gravação, alô. Porque quando você é íntimo de alguém, a urgência, ela está ligada à importância e o prazer. Você cavou aquele lugar, você buscou aquilo. E eu busquei essa intimidade. E para quem é íntimo, Deus revela coisas que ele não revela a outras pessoas. Bulhões, isso daí é mentira. Jesus, quando ele ia fazer um milagre particular, ele chamava Pedro, Tiago e João. Pô, mas ele tinha 12 apóstolos. Por que ele chamava os 3? Intimidade. Então, na proporção que você busca, ele se revela. Então, eu acredito que essa intimidade me permitiu acessar muitas coisas. E, óbvio, eu tenho certeza que me permitiu ser quem eu sou hoje. Eu não sei se você já ouviu falar sobre promessas, mas quando eu tinha aproximadamente uns 17 anos, eu estava na igreja e um dos pastores que frequentaram aquele culto, ele pregou, ele olhou para a igreja e falou assim: você, jovem. Na hora que ele falou, você, jovem, estava eu e mais 20. Eu sabia que era eu. Na hora que ele falou, você, meu coração, que parecia que tinha pego um incêndio aqui, de dentro para fora.
E ele falou assim, você, e eu tava de amarelo, né? Ele falou assim, de camisa amarela. Deus diz a você, e aí ele disse o protocolo da promessa. Deus vai te usar muito, Deus vai te levar aos 4 cantos da terra, Deus ele vai abrir os caminhos, as portas, mas ele falou uma coisa que me marcou profundamente. Ele disse, um dia o nome daqueles que você admira dará lugar ao seu nome. Eu guardei aquilo ali. E aquela promessa ela não foi esquecida, mas ela ficou adormecida dentro de mim, porque a vida continuou e as coisas continuaram. Mas aí, anos depois, quando eu lancei o meu primeiro livro, que foi o Elucubrações, eu fui um dia antes do lançamento na livraria. E quando eu cheguei na livraria, eu vi a moça que arrumou a prateleira tirando o livro do Mário Quintana e colocando o meu. Tirando o livro do Drummond e colocando o meu. E aí eu lembrei dessa promessa. Um dia, o nome daqueles que você admira dará lugar ao seu nome. Então aquilo ali era uma profecia de um pouco, né, que Deus ele faria na minha vida. E aí quando eu digo dá lugar ao meu nome, naturalmente eu estou falando o nome dele, porque essa história, amor, não é sobre mim, é sobre o meu Deus, não é sobre Marcos Bulhões, é sobre o Deus de Marcos Bulhões. Caraca, aí merece like, hein? Essa aí mereceu like, hein? Essa é a real, esse é o papo reto. Rapaz, e aí eu acho interessante esse assunto porque eu entendo que muita gente que pode estar assistindo aqui agora falta um pouco de conexão com Deus. Sim. E às vezes não é nem por motivo de ser contra ou ser a favor. Às vezes é por falta de... Saber como, Saber, né, como, exatamente. E como que o cara... Às vezes o cara até gostaria, né? Sim, mas não muitos, consegue, não sabe. Muitos. Como que você acha que o cara, um jovem ou uma menina que está assistindo aqui agora, consegue procurar, buscar, né, sobre Deus? Por exemplo, eu já vi gente falar assim, lê a Bíblia aí. Uhum. Mas não é bem assim, né? Sim, como não que é? você pode... Claro, é a mesma coisa chegar para você e entregar para você o manual do microfone. Falar assim, arruma. Você tá com o manual, mas não é sobre isso. Tanto que na palavra tem uma história de um homem que era eunuco e ele teve acesso à palavra e Filipe chega para ele e diz assim, entende tu o que lês, né? Você tá entendendo? Aí ele olha para Filipe e diz, como eu vou poder entender? Não tem quem me explique, entende? E o profeta Isaías, ele diz que há uma voz que diz, né? Não tem quem me explique. Como é que eu vou entender se não tem alguém que me explique? Com o negócio escrito ali para ele ler. Exatamente. Aí Felipe foi lá, porque a palavra tem acesso a todos os lugares, entendeu? Sim. Embora existem países que você não pode entrar se não você é preso. Exatamente. Sacou? Aí tu fala, né, por que um livro? Muita gente fala assim, a Bíblia é só um livro. Se a Bíblia fosse só um livro, por que ela é proibida em alguns lugares? Entendeu? Mas aí, nesse processo, a primeira coisa que é muito importante de você entender é que a salvação, a parada é essa, Deus e eu, salvação. E geralmente a salvação dá aquela ideia do cara falar, eu tô perdido, então eu vou pro inferno. E aí a galera tem essa resistência. Mas o estar perdido não é sobre necessariamente e exclusivamente você ir pro inferno. Você tá perdido aqui. E é por isso que você tem medo de ficar sozinho. Porque o estar só para você simboliza não liberdade, mas simboliza abandono. Porque quando nós perdemos alguma coisa, aquela coisa que nós perdemos, ela ficou abandonada ali. E é assim que você se sente, sem essa conexão. E às vezes você tem dinheiro, às vezes você tem mulheres ou homens, você tem fama, você tem reconhecimento. Só que existe um buraco dentro do teu peito. E esse buraco é do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Quando você entende isso, você fala, eu tô aqui e eu tô perdido. Realmente, eu não sei para onde eu vou, não sei quem eu sou, não sei o que eu creio. Só que a partir do momento que você tá perdido, a palavra... E esse foi um versículo que me conquistou poderosamente, que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu falei assim, é sobre mim. É sobre mim. Então, quando você está perdido e ele te encontra, o que acontece? O que acontece é aquilo que nós chamamos de salvação. E a salvação não é por aquilo que você faz. A salvação é por aquilo que ele fez. Por isso que a palavra diz que a salvação é pela graça, de graça sois salvos. Então, eu sou salvo não é porque eu sou bom, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu dou dinheiro para a galera, não é porque eu ajudo o órfão, é porque o Senhor me salvou através da sua morte. Então, eu acesso ele através da graça, não custa. Não custa nada. É a primeira coisa que você precisa entender. Essa porta está aberta. Segundo ponto, ambiente. E nesse ambiente, aí sim vale a pena você experimentar
pelo menos visitar uma congregação. Ou, Bulhões, ainda não conheço ninguém para visitar uma congregação. Então você vai fazer o seguinte, você vai criar esse ambiente virtualmente, antes de você manifestar ele de maneira física. Então você vai começar a seguir pessoas que falam sobre a palavra e que, claro, pregam a palavra, né? Não usam da palavra para se vangloriar ou para encher o bolso de dinheiro ou até para deturpar aquilo que está escrito. Então você vai seguir essa galera, você vai começar a escutar louvores e aqui, irmão, existe um segredo muito poderoso, cara. Quando você escuta louvores, alguma coisa muda dentro de você, mexe contigo, saca? Por quê? A música, ela ativa frequências. E as nossas células reagem de maneira diferente. Não é apenas a nossa audição. Então existe sim um movimento. E esse movimento, ele dá um acesso para algo dentro de você. Então quando você experimenta escutar louvores, cara, vai ter louvor que vai lhe permitir sair de lugares que até então você não sabia que eram possíveis. E o que você está fazendo? Você está criando um novo ambiente. Então esse ambiente é muito poderoso. Então, em primeiro lugar, entenda que a salvação é pela graça. Experimente esse ambiente. Nesse ambiente, busque pela palavra, aprendendo com quem já sabe. Então, não sei ler o manual, mas se você me explicar, eu sei melhor. No marketing digital, você, quando vai aprender alguma coisa, não sei nada de copy, eu vou fazer um curso de copy. Não sei nada de tráfego, eu vou fazer de tráfego. Eu não sei nada de estratégia. O cara pode conversar contigo, você vai dar uma aula para o cara sobre estratégia. Então, como é que esse cara ele consegue acessar? Através de quem está ensinando. E aí você vai ter esse acesso à palavra. Em terceiro lugar, experimente oração. E, cara, oração é muito poderoso. A visão que nós temos da oração é uma visão chata, porque nós fomos treinados a fazer as repetições, não é? Pai nosso que está no céu, e você ainda não entendeu que a oração é uma conversa. Então, nessa conversa, pensa comigo, quantas vezes você já não esteve aflito, angustiado, teu coração parecia que alguém estava apertando e você sacou do celular e não tinha ninguém para você ligar. Eu já passei por isso muitas vezes. Quando nós vemos que na frequência humana não há ninguém por nós, na frequência divina existe alguém que está esperando para escutar a nossa voz. E quando você abre o teu coração nessa frequência, além de você receber um alívio imediato, porque acontece, algo sobrenatural vai se manifestar na sua vida através dessa frequência. Sensacional, hein? Diferenciado. Então, uma solução interessante para começar, sobrenatural. E a solução interessante para quem está começando é seguir o Marcos Bulhões, primeiramente. Segundamente, vem que eu te ensino. Vou dizer igual Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse versículo de Jesus é muito poderoso. Vem que eu vou te ensinar. E vai ser um prazer te ensinar nesse processo, que é um processo poderoso. E é isso mesmo. E o Marcos Bulhões, eu falo mesmo, porque o cara nasceu... Eu já brinquei aqui hoje, né, que ele é um mentor natural. Nasceu para isso. Você chega, você conhece ele na mesma hora, ele já tá te ensinando, você tá aprendendo. Né? Eu lembro que a gente fez uma reunião de negócio, né? No meio da reunião de negócio, fala sobre você. Eu falei, não, que é assim que é assado, que é assim que é assado. Projetinho. Exatamente. Aí eu falei, mano, montei um projetinho e tal, que é muito louco. Aí ele falou, mano, projetinho, velho, não tem esse negócio. Aí já passou todo o ensinamento. Projeto. De onde você acha que vem esse negócio de ser um mentor natural? Tipo, parece que você tá... Não parece assim que você tá querendo ensinar. Parece que você é um ensinamento. Sim. Você é um ensinador. Nasceu para isso. Sim. Como que é isso? Cara, isso... aí eu vou colocar para você algo muito poderoso na sua pergunta. Porque a gente vai falar sobre propósito. Então, isso é parte do meu propósito. Propósito, naturalmente, é aquilo que a gente coloca à frente. Se a gente pegar a origem etimológica da palavra, do propósito. Então... propósito é aquilo que eu coloco à frente. Geralmente as pessoas travam no propósito porque não tem clareza do propósito. Qual que é o meu propósito? Não sei o que é o meu propósito. Peraí, pausa. Você sempre foi assim de querer ensinar e mentorar as pessoas? Entre aspas. No caso, quando eu era mais novo, eu não era assim, mas eu sempre fui de escutar e tentar ajudar ali dentro daquela realidade. Eu lembro que minha mãe me conta que quando eu era bem criancinha mesmo, quase da idade da minha filhinha, né? Minha filhinha tem 2 anos e meio, e eu lembro que ela me fala que eu tinha um amigo, e esse meu amigo, ele tinha uma condição diferente.
Então, ele não brincava com as outras crianças, né? Ele só ficava sentado, ele se batia. E minha mãe dizia que quando ele tinha crises, eu chegava, criancinha, e abraçava ele. E ele se acalmava. Então, isso é aquilo que ela me conta. E eu acredito que isso acontece por quê? E aí vem a parada do propósito. É porque sobre a minha vida havia algo que está antes do propósito. Para ficar mais fácil o que é o propósito, eu não posso olhar para frente do propósito, eu tenho que olhar antes do propósito. E o que vem antes do meu propósito? Um chamado. O propósito só acontece porque existe um chamado primeiro. E esse chamado é uma missão que Deus entregou a você para que a sua experiência aqui ela fosse plena. Então, eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque Deus ele me escolheu para fazer alguma coisa. E essa coisa é a missão de salvação. Então, quando você acessa o meu perfil, você vê milhões de pessoas. Cara, se você virar esse perfil ao contrário e ver o relato dessas milhões de pessoas, você vai ficar abismado. Porque existem pessoas que desistiram de se matar, outras largaram vícios, outras perdoaram dores, outras desbloquearam melhores versões, outras venceram e superaram depressões, ansiedades, crises. Eu não estou dizendo que eu tenho o remédio para o cara resolver todos os problemas dele. Eu estou dizendo que o remédio para ele resolver todos os problemas dele é o acesso a algo que está além daquilo que ele pode ver. Eu fui chamado para isso. Quando eu comecei o meu posicionamento, aí eu manifestei isso, só que nas redes sociais. E aí vem um código poderoso, cara. Porque quando eu era assim, antes do acesso às redes sociais, à distribuição do conteúdo, quando eu era assim, no anonimato, as pessoas que estavam próximas a mim riam de mim. Ri. E ri mesmo, hein? Quando eu continuei sendo assim, dentro do acesso, quando eu comecei a postar conteúdos na internet, as pessoas, elas me aplaudiram. E aí entra um código poderoso. Talvez você está no lugar errado. Você não está tendo resultado porque você está no lugar errado. Você não é idiota. Talvez você esteja cercado deles e se sinta igual. E quando você tenta escapar, eles colocam na sua cabeça que você é dali. Se a sua zona de amizade, ela diz que o seu desenvolvimento pessoal é besteira, que você começar a cuidar do corpo, da mente, do seu dinheiro é bobagem, você tem que se afastar dessa galera. Porque essa galera é a mesma que Platão narrou no diálogo da caverna, aonde o preso ele tem o despertar de consciência quando ele escapa dos grilhões da caverna e acessa a luz, só que ele tenta voltar para lá e falar pra galera, ó, tem luz lá fora, tem um mundo lá fora. A galera prende ele e traz ele de volta. Então, não volte, continue. Porque lá na frente, você não vai se arrepender de ter deixado as pessoas erradas. Para você viver certas histórias, você tem que se afastar de certas pessoas e continuar. Por fim, esse sucesso, ele também não altera esse posicionamento. Porque, pô, se as críticas não alteraram, o sucesso poderia alterar. E uma das coisas mais perigosas para quem quer ter sucesso é alcançá-lo. Porque se você não estiver preparado, o sucesso vai mudar você. Ah, Bulhões, né? Dinheiro não vai mudar você. Você está falando isso agora porque a sua realidade é essa. Mas a partir do momento que você tiver uma outra realidade, você estiver ganhando 10 vezes mais, 100 vezes mais, se você estiver ganhando 1000 vezes mais do que você ganha hoje, será que você seria a mesma pessoa? Será que você continuaria com a pessoa que está do seu lado? Será que você teria práticas similares? Você teria a mesma essência, a mesma humildade? E não dá para você responder. Mas dá para você resgatar a sua essência. E como é que você resgata a sua essência, Bulhões? É lembrando de quem me chamou. Porque quando eu lembro de quem me chamou, eu lembro por que eu fui chamado. Então, as críticas, elas não vão me parar. E os elogios, eles também não vão me fazer se vender. Porque aquilo que eu tenho é muito mais além da crítica e do elogio. Aquilo que eu tenho é uma missão. E missão dada... é missão cumprida. É missão cumprida. E eu acho muito interessante isso que você está falando sobre a gente tem que aprender a se afastar de pessoas, né? Porque em até grandes livros aí de relacionamentos interpessoais, né? Muita gente é curiosa em saber, nossa, como que eu posso ser mais interessante, né? Atrair mais gente para o meu ciclo social. Sim.
um dos primeiros passos, na verdade, é você aprender a se afastar de algumas pessoas. De gente errada. Exatamente. Então, por exemplo, naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala sobre você tem que ser interessado, né? Antes de você querer que as pessoas se interessem por você, seja interessado pelas pessoas. E aí, você pode chegar em algum momento e se perguntar, nossa, mas eu tô sendo interessado por um monte de gente, mas ninguém tá se interessando por mim, meus amigos não se interessam tanto assim por mim. E aí que entra a reflexão. Talvez os seus amigos não deveriam estar com você. Sim. Quem você pensa que são os seus amigos, Sim. né? Então, e você acha que vale a pena se afastar, deletar algumas pessoas assim? Com certeza, com certeza. Porque, na real, é que você não vai perder essas pessoas. A pessoa errada, ela nunca será perdida por você. Porque a pessoa errada não é uma perda, é um livramento. Quando você se sente desconfortável para se afastar de determinada pessoa, se pergunte se essa é a pessoa certa ou a pessoa errada. Como é que eu sei disso? A pessoa errada, ela faz dar errado. O amigo errado é sabotador. Ele vai levar você para encher a cara, ele vai levar você para trair a pessoa que você tá, ele te leva para desconfiar de você e te afastar do seu propósito, e ele vai te mostrar prazer. Quando tudo começar a dar errado, ele vai se afastar. Essa é a pessoa errada. A pessoa certa é aquela que talvez vai te falar coisas que vão te incomodar, mas ela tá focada em ajudá-lo, entendeu? E não se achar melhor do que você. As pessoas certas te ajudam a dar certo. É aquela que você se aproxima dela e os hábitos dela melhoram os seus. As conversas dela melhoram as suas. Então, se você está inseguro para se afastar de uma pessoa, se pergunte, é a pessoa errada ou é a pessoa certa? Se a resposta for a pessoa certa, fica tranquilo. Você não vai precisar se afastar, porque você está se livrando. E na maioria das vezes, essas pessoas se afastam quando você muda a sua atitude, a sua postura, e você se transforma na pessoa certa. Cara, e essa análise é interessantíssima de muita gente aqui que acompanha, né, e tal. Eu sei disso, né, porque eu já fui muito assim. Tem medo, vergonha, Sim. não gosta de quando algumas pessoas vêm, tem esse estilo de vir falar a verdade, né, aquela verdade que tem que ser dita, tem que ser falada, né, e tal. Só que a verdade é o que te tira de uma traição, né? A mentira, ela é uma traição. Então, se alguém comprou o seu serviço, você fez alguma coisa junto e tal e tudo mais, essa pessoa nunca falou nada sobre, depois sumiu, você pode ter em mente que você deixou de ouvir uma verdade na sua vida, Sim. né? Então, quando alguém vem e reclama do seu serviço, reclama do seu trabalho, eu acredito que a gente tem que agradecer e falar, mano, ajoelha e agradece, fala, mano, muito obrigado por estar falando tudo isso, eu não sabia que eu era tão ruim, e me fala mais, me fala o que mais que você tem para me entregar, para eu poder melhorar e tal. E aí, a quem escuta, cabe a sensibilidade de decifrar se aquilo que você está escutando é algo poderoso ou se aquilo que você está escutando é algo da boca para fora. E como é que eu sei disso? Eu avalio quem está me falando. Porque é muito duro você receber uma crítica construtiva de quem só construiu coisa ruim, Exatamente. coisa errada. O que você acha daquele ditado? Confie nas pessoas que chegaram onde você quer chegar. Você acha que é um bom parâmetro? Isso é um bom parâmetro quando você avalia os valores que essas pessoas mantiveram. Então, confia nas pessoas que chegaram onde você quer chegar, mas avalia quais foram os valores que essas pessoas levaram com elas. Porque algumas chegaram onde você quer chegar, mas no meio do processo se perderam. Será que vale a pena ser igual? Essa é a pergunta. Essa é a avaliação. E ao avaliar, quem está escutando, você vai utilizar isso ao seu favor, de maneira prática, certo? E a partir do momento que você coloca de maneira prática, aí as coisas acontecem. E é algo muito poderoso, porque quando você se aproxima das pessoas certas, as pessoas certas sempre vão ter prazer de te ensinar. E se elas percebem que você tem prazer em aprender, elas vão te ensinar coisas que às vezes você até nem imaginava. Então, esse é o processo. Ao decorrer da minha vida, cara, eu tive muitos mentores que me ajudaram demais. Havia eu tenho um amigo, até hoje gosto muito desse meu amigo, que o nome dele é Nelson Aprígio. Ele, na época, era executivo do Walmart aqui no Brasil, e ele se conectou comigo e me deu muitos conselhos poderosos. Você imagina um cara que ele era executivo, cara pastor,
sábio, um homem de sucesso, e eu tinha aproximadamente uns 23 anos. Só que nos meus olhos e na minha fala, ele sabia, ele viu quem eu era, antes de eu me tornar quem eu me tornei. Ele sabia aquilo. E ele me orientou demais, me ajudou muito. O lançamento do meu primeiro livro, inclusive, ele que me conectou com a livraria, me deu muitos bons conselhos. E eu acredito que isso tudo acontece porque quanto mais você partilha, mais você tem. A única maneira de você ter mais daquilo que você tem, a única maneira de você prosperar, a única maneira de você transbordar é compartilhando. O milagre da multiplicação é poderoso porque na multiplicação houve o quê? Compartilhamento. Quanto mais os discípulos entregavam, mais eles tinham. Então, você quer ter mais energia? Compartilha energia. Você quer ter mais conhecimento? Compartilha conhecimento. Abre uma live, entrega para... mas são só 10 pessoas, perfeito, entrega para as 10. Entregando para as 10, você que entregou o conteúdo vai falar muito melhor sobre esse conteúdo. Afinal, você não aprende quando você aprende. Você aprende quando você ensina. Você não ganha quando você ganha. Você ganha quando você compartilha. Interessantíssimo. E você acha que essa prosperidade... eu lembro que você falou que você acorda às 5 horas da manhã, né? Você acha que essa prosperidade tem alguma coisa a ver com acordar às 5 horas da manhã? Acredito que sim. Eu já fui muito descrente em relação a isso, hein? Avaliar alguém e viver a vida que ele vive. O que você acha dele? Por que você acha que acordar cedo pode fazer alguma diferença? Em primeiro lugar, isso funciona porque existe um aspecto pessoal. Geralmente você não gosta de acordar cedo, não é porque você não gosta de acordar cedo, é porque você não gosta de fazer o que você faz quando você acorda. Quando eu trabalhava na Atento Brasil, eu acordava cedo e eu detestava, porque o meu problema não era em acordar cedo, era o lugar que eu estava indo, era o que eu iria fazer. Quando você passa a fazer aquilo que você gosta, acordar cedo não é mais um problema, porque se você vai para um passeio, para uma viagem, se algo especial vai acontecer... Quando eu era criança, eu acordava cedo feliz da vida para fazer aquilo. Então, para acordar cedo, existe um protocolo de 3 partes. E isso vai te gerar muito resultado. Primeiro protocolo, você tem que dormir cedo. Dormir 1 hora da manhã, você quer acordar às 5, às 6, aí você vai ter problema. Porque o seu sono, ele é responsável pelo seu humor, o seu sono é responsável pela sua saúde, o seu sono, ele impacta diretamente todas as áreas da sua vida. E se você não se atentar, você vai ter problema com isso. Presta atenção no sono. Durmo cedo. A partir do momento que eu vou dormir cedo, primeira coisa que eu faço, quando eu vou dormir cedo, coloco o despertador, vamos colocar lá que você vai acordar junto comigo, 5 horas da manhã. Então, 5 horas da manhã já tem livezinha do Marcos Boliano? A live é às 8. É às 8? Mas às vezes eu faço 5h30. Só para pegar no pulo? Não, porque assim, a primeira coisa que eu faço me gera muito prazer, porque o meu primeiro momento do dia é um momento devocional. Então eu acordo cedo, feliz, porque a primeira coisa que eu faço é ir para o meu quarto de oração, dobrar o joelho e ter 1 hora de devocional. Então aquilo para mim, eu vou dormir desejoso de acordar para ter aquele momento. Então você vai colocar o despertador e você vai fazer uma estratégia. Você vai colocar o celular longe de você. Você não vai colocar ele na cama, nem no quarto. Coloque ele no banheiro ou num lugar próximo ao seu quarto, porque você terá obrigatoriamente a necessidade de levantar. Quando você levantar para pegar seu celular, lava o rosto no banheiro. Ou se preferir, eu prefiro, toma um banho. Aí vem a parada do banho gelado. Banho gelado, ninguém é obrigado a fazer, mas eu faço. Você faz eu faço, só que eu não fico obrigando ninguém a fazer. Eu faço e comigo funciona muito. Eu poderia citar os artigos científicos, mas para quem não quer entender, a pessoa não vai entender. Mas uma coisa que eu digo a você acordando cedo, tomando o seu banho, não necessariamente precisa ser gelado não, mas se for gelado é bom. Você vai estar muito mais confiante, muito mais preparado e muito mais desperto para aquilo que vai te acompanhar. Então a primeira coisa, vai dormir cedo, coloca o celular para despertar longe do lugar e coloca na sua rotina algo que você consiga fazer todos os dias, assim que você acorda, e isso vai potencializar o quê? Organização. Se é desorganizado, coloca a rotina. Você tem problema com procrastinação? Coloca a rotina. Experimenta fazer seguidamente a mesma coisa todos os dias e você vai ver como é que você vai se ver. Esse é o jogo. Eu consigo vencer a procrastinação, eu consigo vencer a preguiça ou a sabotagem através de um elemento da minha imagem, que é a autoconfiança. Eu consigo vencê-los através da autoconfiança. Como eu consigo autoconfiança? Com mini hábitos, pois mini hábitos geram mini vitórias e mini vitórias geram uma
mini confiança. Mas essa mini confiança intensificada e repetida todo dia, ela vai se tornar uma grande confiança. E aí você vai conseguir acordar cedo. Depois que você fez aquilo que você faz todos os dias, quando você acorda, você vai conseguir organizar outras rotinas. E aí você vai ter muito mais resultado. Além daquela sensação de falar, pô, enquanto todo mundo está dormindo, eu despertei. Senhor, me usa. Interessantíssimo. Inclusive, isso é um grande pulo do gato, né? Enquanto todo mundo está dormindo. É um hack. Né? Porque se você for parar para pensar, por exemplo, a academia é um negócio horrível. Pelo menos para mim é um negócio horrível. Não por treinar, eu gosto de treinar. Sim. Né? Só que chegar na academia e o negócio tá lotado, que você tem que revezar e tem que falar e não sei o quê. Nossa, é melhor nem ter acordado. Aí que vem aquele negócio que você não queria estar fazendo o que você queria. Então, e aí tem um hack que ninguém vai pra academia às 5h30 da manhã. Se você for 5h30 da manhã, grande chance de você conseguir fazer um treino assim, ó. Lupa linda, né? E tem aquela coisa, é mais difícil você ir pra academia do que treinar. Muito mais difícil você ir pra academia do que treinar. Então, aquele dia que você não quer treinar, vá à academia. Só passa perto. Passa na frente. Isso, e vai com a roupa. Só passa. Eu duvido que você vai chegar lá e você não vai querer treinar. Boa. E eu não conheço ninguém que se arrependeu depois de um treino. Você se arrepende do treino que você não fez. Do treino que você fez, você não se arrepende. E aí, através dessa frequência, dessa constância, você vai desbloquear aquilo que vai manter você treinando sempre. Que não é sobre o físico, sabe? Não é sobre o físico. Porque se é sobre o físico, basta você ganhar um bom físico e você vai ficar desestimulado. Você vai entrar numa zona confortável. E aí você, às vezes, tem um rebote, ganha muito mais peso do que você perdeu anteriormente. É sobre o processo, é gostar do processo. É fazer uma execução melhor e saber que isso gera recompensa aqui. Porque o seu sistema de recompensa está ajustado. É conseguir fazer uma progressão de carga. É conseguir ter mais qualidade, se sentir mais forte, porque, pô, quando você começa a ter resultado na academia, tudo muda. Você anda melhor e não cansa. Você vai pegar alguma coisa na sua casa e pega tranquilamente. Então, isso vai mudar a sua comunicação. Então, o meu projeto verão não é o projeto verão 2024. O meu projeto verão é o projeto verão 2124. Enquanto eu estiver vivo. Exatamente, exatamente. Porque se você quer ter um bom corpo para o verão, você tem que treinar desde o inverno. Mas se você quiser um bom corpo para o combate, aí você tem que treinar todo dia. E quando você desbloqueia o prazer pelo treino, você vai treinar todo dia. Mas fazendo uma observação sobre a sua fala da academia lotada, a academia lotada, para a maioria das pessoas, realmente é desconfortável. Você vai lá, vai ter que revezar. Só que quando eu olho, e eu treino em academia que, dependendo do dia, não gosto. Mas quando eu olho, eu fico feliz. Eu não gosto porque eu tenho uma visão pessoal que para mim seria mais confortável treinar sozinho, como todo mundo pensa. Mas não tem nenhum problema. Vou lá, revezo, conheço alguém, converso com alguém, partilho com alguém. Então isso é maravilhoso. Mas eu gosto por quê? Porque eu prefiro olhar para uma academia e ver essa academia cheia do que olhar para um hospital e ver esse hospital cheio. Acho que se nós tivéssemos mais academias cheias, teríamos mais hospitais vazios. Quando essa chave virou na minha cabeça, eu nunca mais reclamei de chegar na academia e ver uma academia cheia. Porque se aquela academia está cheia, que bom. No futuro, aquelas pessoas terão melhores. Mentalidade boa essa, mereceu o like também. Eu fico pedindo like um monte de vezes, porque os cortes, né? Depois a gente vai pedindo like. Pode crer. E aí, eu achei interessante a gente falar sobre isso, sobre acordar cedo, porque quando você chegou aqui, a gente estava falando sobre oportunidades, né? A gente é cadastrado, moldado e forjado para tentar criar oportunidades. Sim. E você falou sobre gerir as oportunidades que chegam. De oportunidades. Como que você... Isso é um processo interessantíssimo, né? Não é uma coisa assim que você fala assim, eu vou gerir agora as oportunidades. Como que você se transforma em uma pessoa que gere as oportunidades em vez de ir ficar buscando oportunidade? Por exemplo, eu sou muito assim, né? De ficar buscando oportunidade. A todo momento estou buscando oportunidade, né? E conheço muita gente que faz esse trabalho de gestão das oportunidades. E eu entendo que às vezes tem muita oportunidade chegando a mim também e eu não tô sabendo, né? Ainda tô correndo atrás de oportunidade que
eu acho que é uma oportunidade, mas na verdade eu poderia estar gerindo muito melhores oportunidades que eu já tenho, ou que estão chegando e eu não estou sabendo que é uma oportunidade. Como que você acha que se constrói isso? Isso é poderoso porque a construção de ser alguém que faz gestão de oportunidades, ela é naturalmente consequência de alguém que aproveitou as oportunidades. Então, no início, você vai ser aquela pessoa que vai buscar a oportunidade. Mas aí vem um código. Não espere uma oportunidade. Viva para que a oportunidade seja uma consequência direta daquilo que você está fazendo. Porque se você faz o que você faz buscando uma oportunidade e aquela oportunidade não vem, o sentimento que gera é de frustração. Poxa, Bulhões, eu não consegui aquele emprego, me frustrei. Poxa, Bulhões, não fiquei com a pessoa que eu amo, me frustrei. Bulhões, perdi a oportunidade da minha vida. Amigo, quem disse, cara? Sua vida continua. E se continua, continua fazendo. Só que não que você estava, continua fazendo melhor. Faz diferente. Porque se você bate na porta, a porta abre. Então, geralmente, o cara que ele espera a oportunidade é o cara que espera alguém abrir a porta. Só que aí tem um poema do Fernando Pessoa que ele fala, né? Eu esperei que me abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. Então, vá bater na porta. Corra. Faz o que você precisa e faz com maestria. E seja presente com o melhor, dentro das condições que você tem, para que quando a oportunidade acontecer, essa oportunidade não seja uma oportunidade aproveitada, seja uma experiência de performar. E aí você vai dar o espetáculo. A partir desse momento, você vai escalando financeiramente. Seu network escala também. Antigamente você pegava o celular, era só o grupo lá, cerveja, resenha, zoeira, pornografia. Agora você pega o celular, você tem pessoas que são referências naquilo que você faz, são pessoas que vão auxiliar outras pessoas e você consegue fazer conexões entre elas. Aí você se torna a pessoa que dá as oportunidades. Todo mundo que um dia precisou de grande oportunidade vai ser o cara que vai dar oportunidade também. Quando Moisés ele sobe o monte, ele está buscando a oportunidade de ver Deus face a face. Quando ele desce do monte e traz as tábuas da lei, ele está dando a oportunidade para que as pessoas vejam Deus através da palavra. Esse é um princípio. E por fim, a depender do lugar que você chega, você vai ser o cara que vai receber muita oportunidade. Muitas portas vão se abrir para você. Então agora você não é mais aquele cara que corre atrás das oportunidades. Agora elas correm atrás de você. Ah, então é mais fácil, Bulhões. É aí que você se engana. Porque é nesse momento, sem sabedoria, que uma porta errada pode te levar para um precipício. Uma pessoa errada pode te levar para um precipício. Um relacionamento errado, uma amizade errada, a oportunidade errada pode colocar tudo que você construiu a perder. Mas, mais uma vez, se ao decorrer desse processo você ainda mantém os seus valores e a essência de quando você começou, você vai saber escolher as oportunidades certas e se livrar das erradas. E nesse processo, mais uma vez, em oração. Porque na oração, amigo, a oportunidade errada já mostra que é errada. Aí você só tem o poder de falar não. E falar não é um superpoder. Falar não é um superpoder. Bom demais. E eu queria falar um negócio que eu nem anotei aqui, mas eu queria saber, fiquei curioso, que é... Como você vendeu seu primeiro curso ou mentoria? Ah, eu lembro. O primeiro curso, cara, foi em 2020. Sem conversar pessoalmente, tá? Só na internet. Em 2020. Apareceu e vendeu. Foi em 2020 e foi um curso chamado Independência Emocional. Não era Independência Emocional, não. Era um outro nome, não lembro agora. Mas eu lembro, cara, que foi mais ou menos assim. Eu tinha um amigo que eu palestrei em um evento e ele já se posicionava no mercado digital. E ele botou na minha cabeça para eu me posicionar. E, cara, eu tinha bloqueios. Eu achava que todo mundo era vigarista, que ninguém era sério, e etc. E eu vendia os livros na época. Você já tinha os livros? Sim, eu já vendi os livros, já. Você vendia os livros Fazia low 3 profile, anos então. já. Sim, sim. Eu criei a minha editora através disso. Interessante. Isso, eu comecei a empreender antes do mercado digital. E aí eu lembro que eu fui para Recife e fiquei 20 dias em Recife, gravei em Recife, Então, lancei peraí. em Recife. Então, pause. Então, antes de você virar um mentor do Instagram, Marcos Bulhões, mentor de mentalidade hoje, você imprimiu um livro e ia Meu primeiro vender o livro. posicionamento foi como escritor. Caraca, Sim. Interessante, hein? Sim. É uma história, inclusive, Isso é poderosa. interessante. Isso daqui eu não um sabia, testemunho, hein? cara. Pô, isso daí é o que eu falo pra você. Quando você tá andando na conexão, sua vida será repleta de milagres. E você ganhou um dinheiro? Ganhei. Ganhou um dinheiro, assim, Ganhei. tipo...
Legal. Foi, comeu o que Ganhei você quis. não, vou refazer minha frase. Fez o dinheiro. Fiz, sim. Mas, tipo, de você comer o que você queria comer Sim, e tal e tudo mais. começar assim. E pra mim isso também não era tão difícil, porque nós éramos pobres. Então eu lembro que um dia eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, você sabe como é que minha vida vai estar boa? Ela falou, quanto, filho? Quando eu puder, em todas as despesas, comprar uma manteiga aviação. Interessante, E a pô, manteiga aí sim. aviação não era grande, era pequenininha. Aham. No dia que todo mês eu poder comprar uma dessa, aí o negócio vai estar bom. Porque na época eu comprava margarina tava 3, 4 reais, e eu gostava da Qualy. Então eu me organizava para comprar Qualy. Cê é louco. E buscar pelo melhor é um desses princípios. Sempre tá buscando pelo melhor. Não se contentar com... Não, busca pelo melhor, entendeu? Dentro das condições que você tem, busca pelo melhor. E eu lembro que isso aconteceu. E a partir desse momento eu consegui escalar outras coisas. Mas, sobretudo, né, o segredo em si não é apenas vender, é fazer uma boa gestão dos seus recursos, do seu posicionamento, dos seus gastos. Porque se você começa a ganhar muito dinheiro e gastar muito dinheiro, não vai mudar nada. E que ano que foi isso que você vivia de vender livro? 2017, lancei meu livro. 2017. Então, eu trabalhava registrado na Atento Brasil e não gostava mais do que eu fazia. Não gostava, não dava para gostar daquilo ali. Eu acho que ninguém nasceu para ser como é que é o nome? Telemarketer. Né, não, mas tem um nome que fala, né? Eu acho que ninguém nasceu... SRC? Né, mas é um outro nome. Mas eu acho que ninguém nasceu para fazer aquilo. Tanto que a profissão de call center, ela é uma profissão marcada por turnover, que é o quê? Ajusta muito. Então o cara ele sai daqui, ele vai para lá, ele sai daqui, ele vai para lá. E eu percebi aquilo. Então eu poderia usar aquela oportunidade para ser remunerado e para pensar em outra coisa. Era isso que eu percebia. E se você, mas eu falo assim, mas eu quero trabalhar a vida inteira com isso, tudo bem. Mas eu tenho certeza, olhando no seu olho, que você podia estar fazendo mais. E poderia estar fazendo melhor. E talvez o que eu diga agora vá doer em você, mas lá na frente você vai me agradecer. Era isso que acontecia comigo. Eu lembro que um amigo meu, uma vez ele chegou para mim e ele dizia assim, lá na operação, sabe qual que vai ser o dia mais feliz da minha vida? Marco, eu falei, qual? O dia que eu chegar aqui e você não tiver. O seu amigo falou? Ele falava para mim. Lá na empresa? Sempre falava para mim, o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que eu entrar aqui nessa operação e não ver você. O amigo? E era o meu amigo, grande amigo. E aí eu lembro que isso daí foi tão poderoso, porque no dia que eu fui embora, eu, obviamente, né, comecei a orar a Deus, conversei com o meu supervisor. Você era saiu muito da empresa para difícil. vender o livro? Sim, não, isso daí aconteceu bem depois. Porque eu queria sair da empresa porque não me identificava mais com a empresa. Então aquilo ali me gerava muito mais estresse, muito mais dano. E se o emprego te gera muito mais estresse do que salário, você tem que reavaliar e já se organizar para sair dali. E eu lembro que eu conversei com ele e na época eu comecei a escrever. Eu tinha um posicionamento no Facebook, não tinha Instagram ainda, tinha uns 100 mil seguidores no Facebook, e isso em pouco tempo. E era bastante, Era época, muito, né? Era muito. Até hoje é muito. E eu lembro que eu comecei a orar e um amigo chegou para mim e falou assim, pô, Bruno, você tá escrevendo agora, você quer lançar seu livro? Eu falei assim, eu adoraria. Eu vou te passar o número aqui da editora. Aí ele me passou o número de uma editora. Eu entrei em contato com a editora e aí a moça da editora falou assim, quantos livros você quer? Eu falei, 50 mil exemplares, passa aí né? os exemplares. Ela me passou um orçamento de 300, ela me passou um orçamento de 100, 300 e 500. Aí eu falei assim, e 1.000? Eu lembro até hoje dessa conversa. E 1.000? Aí ela olhou pra mim e aí comentou assim, você não acha que 1.000 é muito? Aí eu falei assim, eu sei que é muito, por isso que eu quero saber. Ela falou assim, beleza, 1.000 livros, 7 mil reais. 7.180, 7.200 reais mais ou menos. Eu falei assim, caraca, só que assim, todo o operacional, toda a estratégia de venda, todo o marketing era meu. Agora só ia me entregar o livro na mão. Isso daí em 2017. Eu falei assim, ok, beleza. Nunca tinha visto esse dinheiro. Nunca tinha visto esse dinheiro na minha vida. 7 mil reais na conta? Nunca tinha visto. E aí, tipo, a sua ideia de negócio da sua empresa era vender o livro. Fazer um livro e vender o livro. Vender livro. Assim, cara, isso é impressionante. Isso não era é nem o auge. Negócio, pô, era. Isso é o auge. Mas aí é que vem. Por que eu tive essa coragem? Em primeiro lugar, porque eu sabia que Deus já tinha um propósito, então isso me resguardava. Por isso que eu digo, cara, quando a tua identidade está muito alinhada, você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama, vai dar tudo certo, meu amigo.
Fique em paz e segue a orientação divina. Em primeiro lugar, eu sei que Deus cuidava de mim. E em segundo lugar, eu já trabalhei vendendo, então eu sabia que vendendo eu ia fazer dinheiro, naturalmente. E em terceiro lugar, era o que eu amava fazer. Que foi exatamente o que você me respondeu quando eu perguntei o porquê que o seu bloqueio não impede a sua performance. Você falou para mim, porque eu gosto, eu tenho prazer. Então aí já era, meu mano, é checkmate. Ok, cheguei no meu supervisor, conversei com ele. E aí ele chegou um dia, sem avisar pra ninguém, eu dizia pra ele, assim, no dia que eu for embora, cara, não vou ficar me despedindo da galera não, eu não gosto de despedida não, só que era uma brincadeira, porque eu gostava muito do pessoal ali. Sei lá, o evangelho, né, cara, o evangelho ele faz você ver diferente as coisas. Então ali quando eu entrava, eu não tava vendo, sei lá, um operador de telemarketing. Não, pô, ali eu tava vendo o ser humano. Entendeu? Ali eu tava vendo a senhoria e eu amava e respeitava eles por aquilo que eles eram. E eles gostavam de mim porque era aquilo que eu era. E aí eu lembro que no dia que eu cheguei, 10 minutos antes de terminar o expediente, ele me chamou e falou, ó, a gente vai desligar você, eu consegui colocar teu nome numa lista, porque é difícil ser mandado embora do call center, né? Muito difícil. É difícil, né? E você vai ser mandado embora. E aí a minha supervisora chegou e falou, não, isso daqui não é uma porta que se fecha, é uma janela que se abre. Eu sabia daquilo, mas foi bom escutar. Eu tinha certeza que ia dar certo, mas foi muito bom ela falar aquilo para mim. Porque até hoje eu pego esse lema e eu digo assim, demissão é libertação. Demissão não é sofrimento. Não é uma porta que se fecha. É sempre uma janela que se abre. E essa janela que se abre vai permitir que você alce voos. E esses voos serão maiores. Curiosamente, no dia que eu fui embora, esse meu amigo não estava na empresa. Não viu você indo embora. Eu lembro que era... Ele sempre falava... E por que... Aí vem o segredo, né? Por que ele falava isso pra mim? Porque tem um filme chamado Gênio Indomável, do Matt Damon, que é maravilhoso esse filme. E o amigo do Matt Damon fala isso pra ele. O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que eu vim aqui e você não tiver. Porque ele sabia do potencial do cara, ele sabia... E ele queria que o cara fosse feliz. E ele não era feliz ali. O dia mais feliz da minha vida vai quando chegar aqui você não vai estar. E aí ele ficava falando isso pra mim e falava do filme. O dia mais feliz da minha vida vai ser... E curiosamente, no dia que eu fui demitido, ele não tava lá. E aí eu não falei nada. Eu falei, eu não vou falar nada, eu vou esperar ele chegar e ver. Porque... E aí eu fiquei na minha e, pô, me despedi da galera, abracei todo mundo. Foi um momento muito especial, muito especial. Saí da empresa, olhei pra empresa com a mochila nas costas e eu disse assim, muito obrigado por tudo, mas eu nunca mais volto aqui. Lembra até hoje. Certeza. Ah, Bulhões, você não pensou em se der errado, se der errado. Não, amigo, pensa, e se der certo? Porque vai dar. Se você não pensa em se der certo, quando der certo, você se quebra. Então você tem que pensar, vai dar certo e vai acontecer. E eu estou disposto a tentar, além do dar certo. Eu vou continuar fazendo. E aí eu lembro que eu fui embora, no outro dia, ele chegou para trabalhar, no caso, e me mandou uma mensagem, eram umas 10h30 da manhã, e escreveu assim, Marco, ele me chamava de Marco, bom dia, esse é o dia mais feliz da minha vida. Ô, louco, hein? Incrível, né? Incrível, sim. muito poderoso. E aí eu saí de lá, na época recebi o fundo de garantia, e aí, ó que loucura isso daqui. Eu recebi de remuneração, fundo de garantia e etc, R$7.000. Exato. Para lançar o livro era 7.145. Eu liguei para ela e falei assim, ó, eu tenho R$7.000. Pago 7 pau. Eu negociando foi ainda. Exatamente isso, porque eu era vendedor, então eu falei para ela assim, ó, seguinte, Ó, esse preço aí... quero fechar os 1.000 livros, só que é o seguinte, eu quero fechar os 1.000 livros por 7.000. E aí eu pago à vista. À vista, 7.000? Aí na hora ela topou. O dinheiro caiu na minha conta às 10h50 da manhã. E meio-dia eu fiz o TED, né? Que na época não tinha Pix, era TED. E fiz a transferência. Rapaz. E aí veio um código, eu não contei pra ninguém, cara. Que eu ia fazer isso. Pera. Primeira mão? Notícia de primeira mão? Não, digo assim, tá. eu não contei pra ninguém Naquele momento. do meu ciclo social. Uhum. Por quê? Porque se eu contasse pra minha mãe, por mais que ela me amasse, ela poderia me dar um conselho no seguinte, compra um carro. Se eu contasse pra outra amiga, ele ia falar assim, bora dar um rolê, vamos fazer uma viagem. Então, existem coisas que tá no seu coração que os outros não vão entender. É diferente de quando você tem dúvidas, que aí você vai pedir uma orientação e vai pedir para as pessoas certas. Mas quando você tem muita certeza daquilo, faz, cara. E quanto menos você falar, melhor vai ser. Faz antes, né? Pergunta depois. Aí eu fiz, lancei o livro e hoje eu sou escritor best-seller, mano. Interessantíssimo e parabéns, pô. Dono de uma editora, e aí? Rapaz do céu. Então isso daí é o que eu falo para você.
O primeiro passo não vai te levar aonde você quer, mas ele vai... O primeiro passo, eu vou repetir isso daqui, mano. O primeiro passo, ele não vai te levar para onde você quer, mas ele vai te tirar de onde você tá. Porque o lugar que você tá, do lugar que você tá, o lugar que você quer, às vezes nem faz bem para você. Mas quando você dá o primeiro passo, você ajusta a sua postura, a sua órbita muda. E a partir daquele momento, o seu destino ele é alterado. Então, só dê o primeiro passo, o resto vai ser história. E uma boa história. Top, hein? E aí existia um período, então, que você viveu, tipo, bem, só vendendo livro. Do livro. Só vendendo livros. Isso, exatamente. Cara, Esse você momento- imagina isso. Esse momento foi até, inclusive, transformador. Por quê? Porque eu fiz o lançamento do livro e aí eu não sabia nada de estratégia. Pô, se eu soubesse de estratégia, eu tinha vendido, sei lá, uns 500, 600 livros. Então, Mas eu não sabia. Eu se tivesse um fui lançamentozinho de e-book de hoje? O quê, cara? Não, mas hoje a gente faz e faz daquele jeito. Exatamente. 7 dígitos e etc. Hoje, graças Hoje a a Deus, pegada é diferente. é né, diferente. E só que aí tem outro segredo por trás, né? Porque o que vale muito custa muito. Então, pô, existe uma operação, existe uma empresa, existem investimentos e, pô, isso daí é fundamental para que a operação funcione. Mas na época eu fiz o lançamento desse livro no dia 7 de junho de 2017. Fiz o lançamento. Lançamento lá na livraria. Isso, Vem aqui Livrarias tomar um Curitiba, café. Livrarias Curitiba. Fala 7 todo de mundo, julho. eu vou fazer o lançamento do livro aí. Isso, 7 de julho de 2017. E ok, Aí fizemos o chamou lançamento. os amigos, tal, o pai e a mãe. Chamei a minha mãe, o meu pai havia falecido, mas chamei, obviamente, minha mãe foi, e chamei aqui alguns amigos, e aí é que vem aquilo que foi mais poderoso nesse lançamento, cara. Porque embora eu tivesse 100 mil seguidores, essa galera não era daqui, e não era a galera de que converteria. Tinha alguma galera que tinha um interesse. Mas quem foi no lançamento foram todas as pessoas que eu conheci ao longo da minha vida. Ah, Então, no dia de honra da minha vida, as pessoas que eu conheci, todas elas se fizeram presentes. E, cara, eu me senti honrado e me senti feliz de uma maneira muito especial. Porque naquele momento eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Porque se eu conseguir acumular tanta gente boa que no momento especial foi me prestigiar, então eu estava no caminho certo. E aí, graças a Deus, deu muito certo. A gente vendeu na época do lançamento, eu fiz uma aposta com o dono da livraria. Ele falou, se bater X de vendas, eu te dou um livro, eu te dou aquele combo do Machado de Assis. Eu falei, tem certeza, porque tinha um recorde lá do autor eu te anônimo. dou o combo do Machado de Assis? Que o Aí você combo... já ficou como? O Grandão. combo era 250 conto. E na época eu não tinha grana. Chama. Eu gravei o show, aí que eu vou vender mesmo. Ia vir como um rodízio de sushi, Caraca, assim, mano, chama no E aí eu Machado. ganhei 2 combos. Ganhei o do Machado de Assis e ganhei o do Don Quixote. Até hoje tem esses combos. Caraca, Foi, velho, aí sim. porque eu fui o autor anônimo daquela livraria a bater o recorde. É diferenciado o negócio. É benção. interessante. Deus, meu amigo, quando Deus tá na parada... Mano, é isso. O podcast do Mozão é sobre isso, beleza? Ó, o cara conseguiu fazer ser demitido da empresa pra vender o livro, beleza? O cara mandou, falou, ó, faz um livro pra mim aí que eu vou pegar o meu livro e vou vender, vou ganhar dinheiro com isso. E vou comer bem, tá? Vou viver bem, vou viver a vida boa. E você pode estar com medo aí agora, beleza? De ir tocar o seu violão que você quer tocar, de ir fazer um pagode, de ir recitar poema, né? E aí, temos aqui hoje uma presença ilustre de um cara que fez... E o que eu quero trazer pra vocês de mentalidade de raciocínio é exatamente isso, de tipo... Não tem essa mentalidade, não existe isso de em pleno 2017 eu vou lançar um livro físico. Não tem essa. Em 2017 eu vou fazer o que eu quero, que é lançar um livro físico. E não estou nem vendo o que a pessoa quer comentar ou não. Sacou? E Mais ou sabe menos qual que é o por aí, maior pedido da minha audiência? velho. Livro novo. Livro novo? Sempre. Sempre foi assim. Inclusive, eu acho que os outros... Esse daqui é um segredo, tá? Os outros, cara, eu escrevia, eu não sabia, não sabia nada de estratégia digital, nada. E eu lancei 3 livros. E ali, eu escrevi o livro porque eu ficava de saco cheio da galera me cobrando. Realmente, assim. Então, pô, lancei o primeiro livro, comecei a vender e etc. Óbvio que levou um tempo para dar certo. E aí, o que acontece? Eu lanço esse livro, e aí eu tenho o lançamento dá muito bom, só que depois eu não tinha mais cliente. Então, eu vendia, sei lá, aí vem Aí, cara, isso daqui vai ser muito poderoso. Por quê? Porque aí eu comecei a vender 3 livros por semana, 5 livros por mês.
E tava ali acabando o seguro desespero. Você começou a vender essa quantidade que, tipo, começou a ser muito. O lançamento bom, mas depois todo mundo comprou. Então, quem ia comprar eram, sei lá, seguidores novos, pessoas que me conheciam. Então, isso aí começou a ser pouco. Isso, e aí era por semana muito começou pouco. a ser pouco. Porque o livro era R$ 25, cara. Então era muito pouquinho. Aí vendia 3 E eu não por sabia semana. eu não sabia o que era distribuição de lucro, não sabia custo de operação, não sabia de nada. Eu só vendia o livro e comprava mais livro. Vendia e comprava mais. E aí eu lembro que antes disso, nessa época que eu vendia pouco livro, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Uninove. Mas peraí, mas você vendia esse livro no dedo, assim? Tipo, beleza, eu tenho um livro e tal. Como é que era? No dedo, assim, eu não ia pra rua, né? Mas no dedo, assim, a galera mais conhecida e Facebook e Instagram. Facebook. E aí eu Falando lembro, assim, tipo, quando eu tem um recebi livro, o Arrasta Pra Cima, cara. ele ganhou o Eu arrasta falei, pra cara, cima. no dia que eu ganhar o Arrasta Pra Cima, 10 mil seguidores antigamente, Chama. eu vou vender muito. Aí ganhei o Arrasta Pra Cima, bati 10 mil, coloquei o link, coloquei a foto do livro. Pergunta quantos eu vendi. Nenhum. Nenhum. Arrasta pra cima é complicado. Nenhum. Só que, óbvio, não havia uma estratégia, não havia antecipação, não havia nada de nada. Havia ali a foto livre, ponto. Óbvio. Então, se fosse hoje, no mesmo momento, eu voltasse no tempo e fosse eu teria vendido bem mais. E teria vendido bem. Se fosse a mesma situação, Só que se fosse o que outro você cara. faria diferente? Em primeiro lugar, eu ia criar uma antecipação que a galera fosse pedir. O que é uma Eu ia antecipação? Exemplo, o que é uma antecipação? Eu pego uma necessidade do público e essa necessidade é um desejo. Então eu começo a pipocar aqui. Ó. Alguém vai lá e fala, cara, você tem que ter um livro. Aí eu pego esse print, eu crio já uma pasta ali na Fotos. Quero o livro seu. Aí por todo mundo que falar que quer livro meu, eu coloco. Aí em um determinado momento eu falo, galera, o que vocês querem de mim? Vocês querem tal coisa, um livro. Mas eu já falo essas outras tal coisas para que o livro ele se destaque. Aí eu pego esses dados e começo a colocar na audiência. Ó. Vocês estão pedindo. Eu resolvi acessar, resolvi Tudo isso na caixinha de atendê-los. pergunta. Isso, e acompanhando, fazendo story. Falando assim, o que você acha, o que eu faria? Exato, e aí eu começaria a documentar esse livro. Então, criar antecipação. E na antecipação eu começo a criar uma necessidade vinculada à galera. Então, eu começo a documentar. Eu Quanto pego... tempo? Cara, isso daí dava pra gente fazer em um mês. Dava pra fazer um mês. Um mês só antecipando? Um mês. Se eu fosse voltar no tempo, porque na época eu já tinha o livro, só não tinha um arrasta pra cima. No orgânicozão. Isso, então não tinha um arrasta pra cima, mas já tinha o livro. Então, ia fazer essa antecipação, ia criar esse senso de... tanto de coletividade quanto também esse nível de consciência do meu público que queria o livro. E quando fosse fazer o pitch final do Arrasta Pra Cima, aí eu faria uma sequência de stories, com uma copy muito legal. Vocês me pediram durante muito tempo esse livro, vocês me acompanharam até aqui, as nossas listas de espera travaram, mas o grande dia chegou. A partir de agora, você terá a chance, a oportunidade, o privilégio de ser a primeira pessoa a adquirir o meu primeiro livro. Porque é um marco histórico. Inclusive, quem tem o primeiro livro, quando vende na internet, vende caro. Esse é o primeiro livro? Esse não, esse é o terceiro. O primeiro é o Elucubrações. O Elucubrações. Esse é o terceiro. E aí sim, eu faria o pitch final e, ia dar para vender muito mais. Top, hein? Ali no dia 30 mesmo. Ou quando saiu, arrasta para cima. Lá, aí você... Então, e aí, o que vem, né? Trabalhando na Uninove, eu comecei a receber um salário melhor, eu recebia 2.500. E era maravilhoso, cara, porque nós éramos estagiários, nós lecionávamos. Na época eu fazia psicologia. E para você trabalhar, fazer o estágio, dando a oficina, que no caso você entrava na sala de aula, você era como se fosse um professor. Só que a diferença é que você não ia ensinar, você não ia lecionar aquilo que o professor fazia, você ia lecionar uma grade que eles criaram de aptidões, performance, relacionada à comunicação, relacionado à tecnologia, porque eles já viam aquilo que seria o mundo de hoje, no caso. E aquilo ali ia potencializar e gerava horas curriculares. E aí eu lembro que eu fazia isso, né, instruía a galera, e ali foi a experiência, porque eu dava as aulas, cara. Então eu era um professor. E aí todas as minhas aulas eu criava um conteúdo diferente. Então eu tinha ali o que eu ia ensinar, só que a graça é que através da comunicação eu precisava envolver aquele cara. Eu tinha que ganhar o coração dele para acessar a mente dele. E aí eu lembro que nós éramos monitorados e a galera morria de medo dos monitores. Que o cara ele ia entrar na sua sala e ia ver como é que você estava. A parte disso, a gente fazia 2 faculdades.
porque eu tinha que lecionar psicologia, que eu já estudava psicologia, e eu tinha que fazer letras, porque eu estava ali lecionando, então eu tinha que ter, então eu tinha que fazer 2 faculdades, aí eu vendia os livros, e aí dava aula lá, então foi um momento da minha vida bem complicado, e eu comecei a inventar treinar, então foi bem cansativo, mas eu lembro desse dia como se fosse hoje, eles avisavam quando eles iam passar, pra galera se preparar, se organizar. E um dia eu tô lá com a minha sala, eu tinha 60 alunos. Era uma sala de engenharia. 60 alunos, cara. E, pô, não tinha nenhuma menina. Era tudo homem, os caras... Tá ligado? E beleza, né? Esse monitor entra do nada. E na hora que ele entra, ele senta bem no meio da sala. E ninguém avisou ninguém. Aí vem a performance. Sabia que ele era monitor. Eu sabia que ele era o monitor. Mas eu não sabia que ele ia fazer a avaliação. Porque no dia da avaliação dava dor de barriga na galera e etc. E aí, do nada, sem avisar ninguém, ele entrou e sentou e falou assim, quero ver... Porque é aquela parada, eu quero ver sua aula. Na hora que ele sentou, eu já ia fazer uma aula muito boa. Só que aí vem o segredo da performance. É que os pro players, na pressão, ele performa. Na pressão ele não trava. É a parada do Hendrick, né? Toca a bola em mim na hora da pressão. É o Cristiano Ronaldo, entendeu? É um César Cielo, é um comunicador. Na hora da pressão. Porque você olha aquele ambiente de pressão e você enxerga naquele ambiente de pressão uma zona de prazer. E qual que é a prazer? É performar ao ponto do desafio ficar se atropelado. Aí na hora que ele sentou, eu me arrumei. E a primeira coisa que eu fiz na aula foi recitar um poema, cara. Aí sim, pô. Não, a história é cada vez melhor. E aí eu recitei um poema. E aí na hora que eu recitei o poema, recitando o poema. E recitei, não li não. Recitei. Pá! Decorado daquele jeito. Declamei, porque quando você declama... E aí declamei o poema e olhei na cara dele, ele tava tipo... Tá ligado? Assim, esse moleque tá maluco. 60 cara na sala de aula, vai recitar um poema. E aí eu lembro que eu recitei o poema, e na hora que eu recitei o poema era um poema do Drummond de Andrade, que ele dizia: amar o perdido, deixa confundido esse coração. Não pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E eu lembro que eu recitei, ele fez aquela cara, e aí eu cheguei pra galera e falei assim: senhores, as coisas findas são as coisas que nós concluímos. As coisas que nós concluímos não passam, ficam conosco. A doença não tira, o desemprego não tira, as aflições não tiram, a adversidade não tiram. Por isso que hoje é um prazer iniciar essa aula, mas o prazer maior será findar esse conhecimento com vocês. Aí eu já fiz aí ele, pum, e dei a melhor aula que eu já tinha feito, pô, puf. Na hora que terminou a aula, aí não, eu tirei onda, e no final a galera ia fazer era uma atividade junto, né? Eu falei assim, receba um novo aluno, porque a gente também não podia falar que ele era monitor. Receba um novo aluno e tal. Aí a galera foi lá, abraçou ele, fez a parada. E depois ele me elogiou, né? Ele fez um elogio muito especial pra mim. Ele falou assim, cara, parabéns. Essa aula que você fez foi muito boa. Na hora que você leu o poema, eu falei assim, do que esse cara tá falando? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Parabéns, foi sensacional. Então, essa experiência na Uninove foi muito poderosa. Só que aí o que acontece? Uma porta se abre e aí uma janela se fecha. No início, é a porta que se fecha para a janela se abrir. Só que aí depois a janela se fecha para a porta. Você abre a porta para fechar a janela. E aí eu fiz uma Black Friday, trabalhando na Uninove. E na Black Friday, com o livro a R$25, eu fiz R$7.000 em 6 horas. Caraca. E, pô, era 3 meses da Uninove, cara. Aí eu olhei para aquilo e eu falei assim, cara, chegou a hora. Então terminou o período, eu entreguei as turmas, e aí na hora que iniciou outro período, eu falei assim, não dá mais, vou ter que fazer essa decisão. E aí tomei essa decisão de viver do meu sonho. Só que aí, para todos vocês que têm um sonho e querem viver do seu sonho, eu quero te contar uma coisa agora. Invista no seu sonho. Financie o seu sonho até que o seu sonho
financie você. Você é louco, hein? Agora mereceu o like, velho. E esse código é pegou. desse cara que eu te falei, do Nelson Aprígio. Ele me falou isso. Invista no seu sonho. O executivo da Walmart? Caraca, tudo conectado. Mano, esse é o melhor podcast que eu já fiz na minha vida, tá maluco? Você se ligou, sonho. pegou lá, ó. Isso é poderoso. Não, esse daqui, ó. O negócio tá desse jeito. Cara, e me conta um negócio, já caminhando aqui pro nosso fim, né? Pra gente findar esse momento aqui. Exatamente. E aí, e como que foi pra você esse negócio, né? Você chegou aqui, comentou um pouquinho da sua camisa da Brooksfield, de você olhou, né, e falou, olhava as vitrines no shopping, será que um dia eu vou poder usar, né? E também teve esse negócio, essa mesma sensação com os livros, será que um dia eu vou virar um cara que vende livros, né? Será que um dia meus livros vão vender, eu vou viver disso? Como que foi isso pra você? Eu lembro que... E aí, vai dar certo ou não? Sim, essa insegurança, porque não é uma dúvida. Dúvida e insegurança são coisas diferentes. Insegurança é a falta da autoconfiança e a dúvida é a incerteza, então são coisas diferentes. Dentro dessa insegurança, eu lembro que eu pegava o ônibus lotado e, pô, eu tava com um tênis falso. Tava com uma calça que eu comprei no Brás, que rasgava. Eu tava com uma camisa simples. Uma mochilinha. No dia que você lançou o livro? Não, na vida, né? Vida. No período, né? Porque foram anos e anos, assim. Eu trabalhei lá durante 4 anos. No shopping? Na Atento. Na Atento. 4 anos. Então, eu lembro que eu pegava o ônibus, pegava o trem, e aí eu lembro que eu passava ali na parte da Zona Sul, e eu vi os caras elegantes para trabalhar, sabe? Sapato, calça social, ajustado. Eu olhava e falava, cara, ajustado, quero me vestir assim. Eu pensava, falava assim, cara, quero me vestir assim. E eu não tinha recurso, não tinha dinheiro. Mas um dia eu vou me vestir bem, E aí eu lembro que Deus ele começou a abençoar, comecei a melhorar as coisas. Aí eu lembro até hoje o dia que eu comprei uma pasta na CNS. Cara, e a CNS eles não me patrocinam ainda, mas a CNS é a melhor marca de couro que eu vou com sapato, bota, pasta, carteira, CNS é coisa linda. Tanto que eu comprei essa pasta lá em 2018 e até hoje eu tenho essa pasta, parece que ela é nova. É bizarro, bizarro o que os caras fazem. E eu lembro que eu comprei essa primeira pasta e já me desbloqueou, e aí eu olhava nessa época para essas vitrines. E eu olhava o preço. E, pô, uma camisa, 700 conto, cara. Um sapato, R$1.500. Um terno, R$5.000. E eu falava assim, cara, será? Será? E eu olhava mesmo. Assim, será? Sabe? Você ficava meu olho assim, será? Brilhava. Porque eu não era aquele cara que falava assim, nunca. Eu acreditava que sim. Só que eu olhava pra minha realidade. Eu dizia assim, cara, será? Você ficava com dúvida assim, será que um dia pode acontecer? Eu falava assim, cara, será que vai dar certo? Porque todo mundo que tenta um dia se pergunta, será que vai dar certo? Cara, e tem Quando vem as adversidades, você se pergunta, será que vai dar? Quando a sua família não acredita em você, você se pergunta. Quando a mulher que você ama te deixa, você se pergunta. Quando as pessoas se afastam, você se pergunta. Quando o céu se fecha na sua cabeça, você se pergunta. Quando você começa a ter prejuízo, você se pergunta. Eu me perguntava. Só que todas as vezes que eu me perguntava, quem respondia era a voz de Deus dentro do meu coração que dizia, vai acontecer, porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e aquilo que não subiu ao coração do homem é o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Então era certeza. E aí cabe a nós realizarmos. Brabo, hein? E eu achei interessante você falar sobre isso, eu nunca fui esse cara de falar, né? Você falou, eu nunca fui esse cara de falar que não tem como. Por quê? Esses dias um cara comentou no meu vídeo, eu postei um vídeo, né, da viagem que eu fiz em Paris, né? E aí um moleque de 17 anos, né? Um meninão, assim, moleque eu falo assim, um meninão. De 17 anos, um pouco menos, comentou assim, mas pra que eu vou pensar isso? Pra que eu vou ver isso? Jamais eu vou conseguir ter dinheiro pra ir pra Paris. Na minha cabeça eu fiquei assim, mano, como assim? Como que você tem coragem de profetizar? Isso. Exatamente. É uma profecia. E, tipo, como que você... Tipo, mano, não é... Tipo, se você for pensar, não é algo impossível. Tipo, não tem como. Se você quiser, você vai em algum momento. Tipo, não tem como você falar nunca vai dar. Tipo, é quase impossível você falar que nunca vai dar. Sim. Né? E eu nunca tive isso, cara. E aí vai um código. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Então, cara, não fica falando que você não vai conseguir, que você nunca vai ter, que você nunca vai realizar. Tem gente que você posta qualquer vídeo nas redes sociais e o cara fala, também por esse preço eu nunca iria, eu nunca pagaria, eu nunca...
Realmente, se você pensar assim, você nunca vai ter dinheiro para pagar. Você nunca vai ter dinheiro para pagar R$200 num panetone, por exemplo, que é o que hoje eu vi um comentário assim, eu nunca pagaria. Mas se você pensar assim, coloca assim, um dia eu posso pagar. Por mais que você pague só uma vez, só para você ser Só a pessoa que pode escolher pagar ou não pagar. Então, toma cuidado com aquilo que sai da sua boca. Da sua boca podem sair maldições, da sua boca saem sentenças, mas da sua boca também pode sair bênçãos e profecia. Então fala, vai dar certo, eu vou conseguir, eu acredito. Bulhões, isso é besteira porque você já está falando na sua cabeça, e aí nos comentários do corte do vídeo do YouTube, mas isso daí não funciona. Se você fala que não funciona, quem é que vai te convencer que funciona? Mas se você acreditar em mim que funciona, aí amigo, eu prometo a você que você vai viver algo poderoso. Cara, eu acredito nisso também e é muito complexo, né? Porque grande parte das coisas que você fala é verdade. Sim. Né? Você não sabe, mas o que você fala é verdade, né? Sim. E, por exemplo, eu tô falando disso porque você comentou que você olhava as roupas e você falava assim, será, né, que um dia isso pode dar certo? E eu tive uma experiência parecida, só que comigo eu sempre tive a certeza, né? Talvez eu seja um pouco louco da cabeça, também no caso. Mas eu olhava as coisas, né? E eu brincava com meus amigos, eu cresci também em Diadema, né? Minha cidade é Diadema. Você mora perto, né? Ali no... Não, moro bem longe. Mas bem longe, mas é... conheço. E aí, eu brincava com meus amigos lá no bairro chamado Serraria, que tinha que subir 5 subidonas, assim, morros e tal. E eu brincava com meus amigos lá na terceira casa de um cara que alugava pra nós a R$500, falando assim, mano, eu fico imaginando aquela vez que a gente vai tomar um cafezinho na Europa, eu e você, tocando um violão samba brasileiro, imagina como é que vai ser. E a gente ficava assim, na verdade, interessante. E foi muito interessante porque essa galera, ninguém pensava assim, nossa, nada a ver esse cara tá falando. Todos pensavam assim, não, realmente, é um negócio que vai ser muito interessante mesmo. Europa vai ser uma experiência interessante. E aí, ano passado, foi o ano que eu tive a oportunidade de encontrar esses amigos lá. Saca? Os caras que saíram comigo de Diadema, tá? Do Serraria, um bairro assim que não tem tantas oportunidades, né? E o negócio deu certo por algo que pode ter sido uma loucura, alguma brincadeira, mas é aquele negócio. O que você fala é verdade, né? É verdade. Você profetiza. Da sua boca vai ser a sentença. Então, o trabalho que tem para você falar que você não vai conseguir é o trabalho para você falar, eu vou conseguir. Só que a diferença é que quando você fala que você não vai conseguir, você não tem trabalho nenhum. Então é muito mais simples, muito mais fácil você falar que não vai acontecer, que não vai conseguir, porque falar que vai conseguir vai despertar em você medos. As pessoas têm 3 medos comuns. Medo do sucesso, elas têm medo de ficar ricas e elas têm muito medo de perderem tudo isso. Então, para não ter que passar por esse medo de acessar, ganhar e correr o risco de perder, elas continuam vivendo as próprias vidas, que são vidas que elas reclamam, mas se você está falando isso, o que você vai querer viver de diferente? Muda o que você fala e você vai começar a mudar o que você vive. Exatamente. E sobre recomeçar, Marcos? Essa é muito poderosa. Isso daí nasceu em uma live, cara. Isso daqui veio, Isso nasceu em uma live. As pessoas focam muito em recomeço. Só que o recomeço vai perdendo a cor durante os erros que você continua cometendo, praticando, voltando para os mesmos lugares. Então, não é sobre recomeço, é sobre ressurreição. Às vezes, você não caiu. Às vezes, você morreu na história de alguém. Você morreu dentro de si. Você morreu espiritualmente. Alguma coisa paralisou. Você não sente mais, você não progride mais. Seus amigos olham para você e dizem, cadê ele? Sumiu. Foi embora. As pessoas olham para você e te dão a sentença de alguém que fracassou. Sumiu é ótimo. Né? Aí sabe o que acontece, amigo? Aí você ativa um poder que é um poder sobrenatural. E esse poder sobrenatural, ele te convida a não recomeçar, mas a ressuscitar. Porque através dessa postura, através da graça, você sabe que esse homem morreu. O que você faz? Você não tenta reanimar. Você não pega um desfibrilador e dá choque no peito dele, porque você prolongaria a agonia desse morto. Você enterra ele. Então o homem que você foi está enterrado. Agora o homem que voltou é outro.
E esse homem é poderoso por quê? Porque não é que ele recomeçou, ele voltou dos mortos. Ele estava morto nos negócios, o cara deu a volta por cima. Ele estava morto nos relacionamentos, ele deu a volta por cima. Não é sobre recomeço, é sobre ressurreição. Porque no recomeço você continua sendo a mesma pessoa que está tropeçando. No recomeço não. Você enterra a sua velha versão. E essa nova versão, ela é muito poderosa porque ela venceu a morte. E essa morte, ela tinha como sentença te parar. E você não se permitiu. Quem morreu foi quem você era. E agora quem você é o homem que olhou a morte nos olhos e seguiu em frente. Recomece não. Ressuscite. Ressuscite. E você acha que esse cara é igual aquele cara que foi tomar banho no mesmo rio várias vezes? Esse daí já é diferente. Porque esse cara, ele não é mais o cara dos banhos no rio. Esse cara é um cara que deu um mergulho em um rio diferente. Outro rio. Exata, em outro rio. Porque as experiências humanas que nós passamos são como esses rios. Mas quando você mergulha num outro rio, chamado Rio da Vida, o cara que ressurge, o cara que emerge, ele é diferente, ele fala diferente, ele pensa diferente, ele sente diferente, ele se comporta diferente, aí é até duro. Porque as pessoas olham pra você e dizem, oxe, o que aconteceu com você, cara? Eu te conheço lá de Diadema. Você era aquele fulaninho e etc, etc, etc. Você, amigo, aquele lá quem eu era. Deixa eu me apresentar de novo, muito prazer. Esse é o novo eu. Então é sobre isso. É sobre ressurreição. Perfeito, perfeito. E junto com isso vem aquele assunto de inspiração, né? Isso, inclusive, é um desses assuntos. Já o recomeço, com a ressurreição vem a inspiração. Tem 3 Ou acessos. você acha que... Não. Isso que eu te falei sobre a ressurreição é um desses acessos. Eu acredito, dentro da minha visão artística, que existem 3 acessos que nós temos. Inspiração, insight e aí sim o que eu falo, que é o terceiro. Na inspiração, existe o inspirar, é algo que sai de dentro de você e você desbloqueia. Talvez pelas informações que você captou, talvez pelas ideias que foram geradas. O insight, que é o segundo passo, é algo que acontece e literalmente acende uma luz. Acontece, aí cria uma frase, cria uma ideia, cria um projeto. Mas o terceiro ponto, que para mim é o mais poderoso, é a revelação. É quando Deus, ele te revela algo. E quando ele te revela algo, você não sente apenas o seu intelecto ou a sua emoção. É como se houvesse um fogo queimando dentro do seu peito. E você precisa entregar aquilo. Porque se você não entregar, é como se aquilo fosse te consumir. Só que aí vem o impacto. Aquilo que vem de Deus tem a matéria de Deus. Eternidade. Por isso que existem obras que vencem o tempo. Então, quando você se permite e busca ser instrumento dessa vontade, canal dessa frequência, aquilo que Deus te revela, ele revela para levar cura para os outros. E aquilo vai ficar, porque passam os céus e a terra, mas a palavra dele permanece. E que honra ter o nome pequenininho embaixo daquilo que Deus fez. Interessante, hein? É sobre isso. É sobre isso. E a gente caminhando para o fim aqui. Muito obrigado pela sua presença, Marcão. Tamo junto. Tamo junto demais. E aí, eu só fiquei curioso pra saber, você chegou falando assim, você tem o arquétipo do bobo e o do apaixonado? Como é que é? Do bobo é isso? E do amante. E do amante? É. E isso tem muito a ver sobre um pouco de leitura das pessoas, ou mais ou menos? Não? Sim, sem dúvida alguma, né? Não apenas isso, mas uma visão da psicologia clínica de Jung. Mas se você e vocês quiserem saber sobre isso, eu quero que você escreva aqui, eu quero a parte 2, porque Boa. Se tiver comentário relevante, tiver visualização relevante, aí a gente volta aqui e bate esse papo. E tem Por assunto, enquanto, hein, me siga nas redes sociais, experimente conhecer o método que eu falei aqui, que é o método FB, está disponível lá também, e se você ainda não acessou, não se tornou membro ou não se inscreveu no canal do Mozão, faça isso agora. Perfeito, e tem até o link na descrição aqui também do Marcos Bulhões, se você quiser conhecer. Então tamo junto, lembra de se inscrever no canal, tem aqui uma playlist completa para você assistir todos os vídeos, todos os podcasts que a gente fez até hoje. Show? Tamo junto, irmão. Obrigado pela presença, foi uma honra. Deus te abençoe e Valeu. até a próxima.